Ser um desenhista de mangá pode ser o sonho de muitos otakus. Porém, nesse vídeo eu trago 9 tópicos que podem provar que, na verdade, desenhar mangás é um inferno. Enfim, é bom, não é, ganha bem, não ganha, vale a pena se esforçar para ser um desenhista reconhecido. A gente vai debater um pouquinho sobre isso e chegar até uma conclusão depois da vinheta. Olá desenheiros, olá desenheiras, eu sou o Petito e esse é meu canal. Gente, todo otaku, todo fã de anime, mangá, todo mundo que gosta de desenhar esse estilo já sonhou em trabalhar somente com isso. Produzir as próprias histórias, desenhar, ser reconhecido, passar o dia inteirinho desenhando, viver da sua arte. Porém, isso é a parte da expectativa. Mas como será que é a realidade? Como os artistas profissionais do Japão principalmente, como eles vivem, como é o dia a dia deles? Eles ganham bem, eles conseguem viver bem somente da arte? Será? Bom, fazendo aqui algumas pesquisas de como é a rotina de trabalho, né, de alguns produtores de mangá, né, os mangakas, lá no Japão, eu descobri algumas coisas cabulosas. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar aqui com vocês algumas dessas descobertas. Gente, a minha rotina como desenhista, como produtor de conteúdo, aqui do YouTube, como professor de desenho online e como arte finalista, não é fácil. Mas a galera lá do Japão, que trabalha com mangá em produtoras, né, ainda mais as grandes, cara, eles sofrem demais. Já já vocês vão saber do que eu tô falando. Só acompanhar aqui o vídeo que vocês vão entender o que eu tô falando. Mas, antes de irmos para o conteúdo, já dá aquela fortalecida aqui no canal, confere a sua inscrição, deixa aquele like já a partir de agora, senão depois você esquece, já deixa agora. E considere também se tornar um membro aqui do canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, aqui, ó, um botão azul. Seja membro, clica lá e veja as vantagens que você vai ter de se tornar um membro. Você terá acesso a um pacote de vantagens, pagando por mês uma mensalidadezinha pequenininha. E a qualquer momento você pode tirar a sua inscrição, você pode desfazer a sua assinatura. Beleza? Dá uma olhadinha lá, deixou o like, se inscreveu, então bora pro vídeo. Bom, para começo de conversa, conseguir um emprego já é difícil, né? Conseguir entrar na área, conseguir se tornar um produtor de mangá lá no Japão já não é fácil. A concorrência é muito grande e as editoras e produtoras são muito exigentes. Então, quando finalmente você conseguir fazer parte de alguma editora, conseguir um emprego e fazer parte até de algum projeto, como desenhista, você vai sofrer dificuldades inacreditáveis. Vai passar também um nível de estresse esmagador. Bom, a verdade é uma só. Você passará horas e mais horas trabalhando loucamente, com pouca ou nenhuma pausa, pouco ou nenhum descanso, para ganhar uma merreca. Sim, para ganhar pouco. Isso considerando que você é um desenhista iniciante. Né? Claro que nós sabemos muito bem que existem produtores de mangá, né, desenhistas famosíssimos que são ricos, né? Mas todos eles começaram de baixo, ninguém já começa já logo de cara ficando rico, né? Muito pelo contrário, né? A grande maioria trabalha até mesmo como assistente durante muitos anos, até conseguir finalmente publicar uma história sua e tal. A grande maioria sofre. Essa é a verdade. Para chegar no nível de um Akira Toriyama, de Masami Kurumada, de um Isayama, de um Eiichiro Oda, para cada um desses popstar tem, sei lá, 500, 1000 e poucos desenhistas que estão ali ralando para ganhar alguma coisa. Vamos dizer assim. Dormir e descansar vai ser uma coisa muito rara na sua rotina. Você vai sofrer muita pressão da parte dos editores para poder cumprir uma agenda muito estreita, muito corrida. Pensa assim, a editora vai querer que você produza, né, toda semana um novo capítulo, né? Ali com o número X de páginas, e você vai ter que produzir isso durante a semana. Eu digo produzir imaginar a história, escrever, fazer todo o rascunho, arte finalizar e deixar tudo pronto. Só para chegar na porta da editora, mandar para impressão praticamente. Então, nesse ponto, é muito interessante você pensar em ter assistentes. Porém, a editora, né, muito espertinha, ela contrata e paga somente o desenhista-chefe, somente o mangaka criador. Ou seja, o seu salário você vai ter que equilibrar, dar um jeitinho de distribuir com os seus assistentes. Fazer tudo sozinho, nem pensar, você vai morrer e não vai conseguir. Então você vai ter que ter 1, 2 ou 3 assistentes. Quer dizer, em alguns casos você já ganha pouco, imagina os seus assistentes, vão ganhar menos ainda, né? Daí você já tem uma ideia de como é a loucura de ser um desenhista lá no Japão. Não é à toa que muitos artistas lá, eles acabam com sua saúde, eles ficam realmente doentes mesmo. E aí, ainda quer ser um desenhista? Tá. Vamos continuar aqui. Dá só uma olhadinha na agenda, né, no cronograma, né, de distribuição de tempo de um artista de mangá lá no Japão. Olha só essa agenda insana. Olha só como isso é terrível. Olha aí.
Prepare-se para a escravidão voluntária. De acordo com o editor da Shonen Jump, as qualidades essenciais para um artista de mangá em ascensão, né, que está no começo, são nervos de aço, um estômago muito forte e a capacidade de trabalhar vários dias e noites sem dormir. Caramba, se você visse isso escrito numa vaga de emprego, você ainda ia enviar o seu currículo? Segundo o jornalista Kaori Shoji, que fez uma matéria, né, sobre a vida de desenhistas lá no Japão, ele diz que de um lado tem a opção de escravidão voluntária por parte do artista e de outro existe as chances avassaladoras de fracasso. Quer dizer, além de você trabalhar, se matar, ganhar muito pouco, as possibilidades de você não ter nem sucesso são muito grandes. Tenho aqui um outro exemplo também de um outro autor, o Kishimoto, o autor de Naruto. Ele compartilhou aqui, né, a rotina dele, diária, né, de toda semana. Olha isso aqui, olha que insano isso aqui. Ele dorme por noite 3 horas apenas, das 6 da manhã até as 9 da manhã, das 9 a 1, trabalho, desenho sem parar, da 1 às 2 da tarde, almoço, uma hora de almoço, das 2 às 11 horas da noite. 11 horas ele para pra jantar, né, até meia-noite, da meia-noite até 4 ou 5 da manhã, trabalho. Meu Deus, isso é um total de quase 20 horas gastas somente trabalhando, como escravo, em esboços, páginas, arte final, desenho, nanquim, criação de história. Isso todos os dias, inclusive aos domingos. Você pode ficar gravemente doente por excesso de trabalho. Trabalhar tanto por tanto tempo, inevitavelmente pode te levar a problemas graves de doença. Em 2011, um membro do grupo Clamp, que é responsável por Card Captor Sakura, RGV, da Guerreiras Mágicas de Heart, X e muitos outros, sofreu uma intensa fratura por compressão lombar na parte inferior das costas, por causa de muitas horas passadas curvadas sobre a mesa de desenho. Katsura Hoshiro, de Grain Man, foi atormentada por doenças e ferimentos ao longo de toda a sua carreira, fazendo com que o seu trabalho principal, né, de Grain Man, fosse colocado em hiato, né, que é quando fica meses, né, até mesmo anos sem lançar, né, novos capítulos, isso várias vezes. Quer dizer, sempre que você tiver algum artista seu que você acompanha, algum trabalho que de repente do nada pare de ser lançado capítulos, novas histórias, deve ser porque o artista está dodói, está afastado, né, trabalhou demais, né, isso é muito comum, infelizmente. Seu padrão de sono será uma bagunça. Trabalhar mais de 10 horas por dia com mangás significa que você pode dar adeus ao seu padrão normal de sono. Mesmo os criadores mais famosos não têm tempo de descansar. Eiichiro Oda, de One Piece, ele dorme apenas 3 horas por noite, geralmente das 2 às 5 da manhã. Akira Toriyama, de Dragon Ball, nos tempos que fazia Dr. Slump, né, que foi um dos primeiros sucessos dele, da carreira, lá nos anos 80, ele já chegou a relatar que chegou a desmaiar algumas vezes por excesso de trabalho, que ele ficava 10, 15, quase 20 horas direto, desenhando sem parar. Por mais de uma vez ele chegou a desmaiar por exaustão. Seu salário será extraordinariamente baixo. Então, muitos podem até pensar, mas se você trabalha muitas horas, então você ganha, né, proporcional a esse tempo de trabalho. Aí você ganha bastante, aí você ganha bem. Certo? Errado. Achou errado, otário? Bom, o mangaka profissional Jimmy Lin Lano, ele é assistente do mangá Prince of Tennis. Ele forneceu alguns números exatos para a gente poder contextualizar aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele disse assim, se você ganha uns R$100 por página, e desenha por mês 30 páginas, 32 páginas, isso equivale a cerca de R$3.200. Então você pode ver como seria difícil sobreviver e ainda contratar um assistente, ou seja, você trabalha igual louco o mês todo para ganhar R$3.000, vamos dizer assim. Só que esses R$3.000 você vai ter que se virar, se sustentar, comer, se alimentar, se vestir e ainda pagar os assistentes, porque trabalhar sozinho é quase impossível. Olha como isso aqui é insano. É realmente muito pouco. A morte por excesso de trabalho acontece com tanta frequência no Japão que lá isso tem até um nome. É isso mesmo, a palavra é karoshi. E só o fato de existir essa denominação, de existir esse termo, já prova o quanto é louco esse negócio de ter muito trabalho no Japão. Não só na área de desenho, mas também no Japão como todo, né? Todos os profissionais, executivos, enfim, trabalham demais, né? Eles se esforçam demais, levam muito a sério, tanto o estudo quanto o trabalho, né? E, infelizmente, chega até óbito mesmo, tanto de exaustão quanto doença e também até suicídio. Eu vou mostrar aqui agora uma tirinha, né, uma historinha em quadrinhos que foi desenhada pelo desenhista Kona Shiomachi. Ele fez esse quadrinho em resposta a um suicídio que aconteceu em 2015
de um desenhista, né, de um profissional de uma agência de publicidade lá no Japão, a agência Dentsu Inc. E a causa desse suicídio foi karoshi, excesso de trabalho. Schumacher, ele desenhou isso, né? Se não me engano, quem cometeu o suicídio foi uma funcionária dessa agência, a Dentsu Inc., né? Em 2015 ela cometeu esse suicídio. E aqui ele desenha, né, como funciona, né? Ele imagina como funciona a mentalidade, né, de uma pessoa que, por exemplo, no caso dela, ela tinha mais de 100 horas extras por mês trabalhadas. Como você pode ver aí na tirinha, né? A pessoa indo para casa diante de uma estação de trem, ela imagina: se eu der mais um passo, se eu pular na frente do trem, amanhã eu não vou precisar trabalhar. Eu vou me livrar dessa loucura, desse inferno. Porque, quer dizer, isso aqui é um extremo muito grande, mas que infelizmente acontece no Japão, e até com uma certa frequência. O desenho consumirá toda a sua vida. Bom, alguns devem até pensar que essa rotina assim muito louca deve ser só em assim, tempos de pico, né? Tá fechando o arco ali, tem que entregar, tal. Mas tem períodos, né, semanas, meses, que não é tão corrido assim, certo? Errado. Mesmo em períodos que eram para ser folga, né, por exemplo, entre o lançamento de um mangá e outro, mesmo em períodos que era para ser folga, eles pensam em outras coisas, pensam em personagens novos, em cores, em enredo, história. Quer dizer, mesmo quando era para você estar descansando, você está com a mente ocupada, você está trabalhando, você está escrevendo. Então, praticamente você não para nenhum minuto. As férias vão te custar muito caro. É isso mesmo. Pensa o seguinte: para você conseguir, depois de 1 ano, 2 anos, sem parar de trabalhar, tirar férias, vamos dizer, de um mês, durante esse 1 mês, as coisas não vão ficar paradas, né? E o trabalho não vai se produzir sozinho. Quer dizer, você não vai conseguir sair de férias sem antes deixar toda uma gaveta de trabalho já pronta, deixar, né, novos volumes, novas histórias, até mesmo páginas já desenhadas para que sejam lançadas durante esse tempo que você vai se afastar. Quer dizer, as semanas, os meses antes de você sair de férias são os piores. Porque você vai ter que trabalhar o dobro, você vai ter que trabalhar para lançar as coisas semanalmente, né, no mês vigente, as coisas do próximo mês que você vai estar de férias. Se você é assistente, você fará a maior parte do trabalho. Gente, é isso mesmo. Ser um mangaka profissional, ser um mangaka criador, não é fácil, é muito difícil. Mas ser assistente, em alguns casos, pode ser pior ainda. Sim, porque no fim das contas você vai fazer a maior parte do trabalho, né? O mangaka, ele vai criar a história, ele vai desenhar os esboços, só que geralmente a arte final, a parte do nanquim e tudo mais, quem faz são os assistentes. E nem sempre o seu patrãozinho, né, o seu chefe ali, o mangaka criador, ele vai aprovar a página que você acabou de arte finalizar ali. Ele vai pedir alteração, vai pedir para você refazer algumas coisas. E você, na posição de assistente, você está querendo, né, ganhar um certo crédito, você está no começo de tudo. É aquela história, né? Você é um estagiário, né? Você sofre horrores. Você não vai dizer não, você não vai negar trabalho, então, no fim das contas, o assistente sofre ainda mais. Faz a maior parte do trabalho e, naturalmente, é o que ganha menos. Seu trabalho e sua vida doméstica vão ser uma coisa só. E para ilustrar esse tópico, eu já começo mostrando a baguncinha básica do criador de Hunter x Hunter e Yu Hakusho, Yoshihiro Togashi. Minha mãe do céu! Bom, esse aqui já é famoso, já é conhecidíssimo, não só pela bagunça, né, que é a casa dele, e também pelos hiatos, né, que é aquilo que eu falei, as demoras, as pausas entre publicações, entre lançamentos. Justamente por causa disso. É claro que alguns artistas eles conseguem equilibrar um pouco melhor a vida pessoal com o trabalho, mas não são todos, né? Você vê, o cara é um gênio, né? Puta de um desenhista, um puta de um criador, meu Deus, tantos fãs. Yu Hakusho, Hunter x Hunter, outras também, outras histórias também, né? Outros títulos, mas ele é um cara que sofre tanto com essa desordem na casa dele, também com essas pausas longas e também com a saúde, né, debilitada. Quem é fã, quem acompanha sabe que ele tem problemas na coluna, punho também, várias coisas. Quer dizer, é triste, alguém tão brilhante, né, um gênio tão bom criador, tão bom desenhista, mas que sofre com isso, mas que dedica a vida, né, praticamente, né, literalmente dedica a vida dele para a obra, para o desenho, para a arte. Então, mais uma vez, né, se você de repente tá bravo aí com falta de
lançamento, falta de novidade de material novo do seu criador preferido, pensa que talvez ele está ali sofrendo com prazo e tudo mais, não está legal, até mesmo de saúde, de cabeça, que isso é muito comum, né? A gente que é fã, a gente tem que ter um pouco de paciência com nossos ídolos. Bom, então eu falei aqui, né, essa loucura que é a vida desenhista no Japão. Então será que é só coisa ruim, que não vale a pena desenhar, vamos desistir de ser desenhista, vamos parar por aqui mesmo? Gente, claro que não. O que acontece? O Japão é o polo principal, né, claro, de anime e mangá. Tudo começou lá. O Japão, sozinho, ele consome muito mangá. Só mesmo o país ali, eles têm essa rotina justamente de trabalho intenso, de estudo intenso. Então é muito comum os estudantes que não têm tempo de nada ter como único lazer ler mangá durante a ida e volta do trabalho para a escola, da escola para o trabalho, da casa para a escola, da escola para casa. Eles têm como única opção de lazer ler mangá. Então eles leem mangá ferozmente. Tem muita produção de mangá, né? A Shonen Jump, que é semanal, que é uma bíblia desse tamanho, assim, uma grossão, com vários títulos, vários mangás diferentes. E toda semana sai, toda semana tem recorde de venda. Claro que tem os seus altos e baixos, né? Toda indústria tem seus altos e baixos. Mas o Japão consome muito mangá, consome muito e também exporta muito. Então lá, especificamente, o ritmo é muito intenso. Não é assim em todos os países. O Brasil tem a sua produção de mangá. Inclusive eu vou trazer um vídeo falando sobre como é a produção da Turma da Mônica Jovem, né, um mangá super conhecido aqui no Brasil, né, um mangá brasileiro, super conhecido. Vou falar também sobre artistas brasileiros que conseguiram trabalhar lá fora, no Japão e também em outros países. Mas trabalhar com desenho tem diversas possibilidades. Se você tiver aptidão, se você tiver o seu sonho de trabalhar especificamente com mangás, corre atrás, vai mesmo atrás do seu sonho. Nunca pare de correr atrás, nunca pare de sonhar. Você pode começar fazendo fanzines, os doujinshis, né, chamados fanzines. Hoje em dia, com a internet, está tudo mais acessível. Não precisa necessariamente você se enfiar logo de cara numa editora, numa produtora. Tem diversas possibilidades de você ganhar dinheiro com desenho, sem necessariamente trabalhar com mangás. Eu vou deixar aqui no card aqui um vídeo que eu falo só sobre isso. Maneiras de como ganhar dinheiro com desenhos, até mesmo sem saber desenhar tão bem. Eu vou deixar aqui abaixo no link, também aqui nos cards, para você dar uma olhadinha nesse vídeo depois. Eu, na minha humilde opinião, né, como produtor de conteúdo, como desenhista, né, eu vivo hoje em dia da minha arte, do meu trabalho de desenho, né, e eu escolhi o traço mangá, anime. E o que eu posso dizer realmente não foi fácil, né. Hoje em dia, né, de um tempo para cá, de alguns poucos anos para cá, eu consegui me estabelecer aqui no YouTube como professor de desenho online. Mas não é fácil, mas o que eu posso dizer é muito gratificante. Você viver da sua arte, você sentir o gostinho assim, da vitória, é muito gratificante. Então, independente das dificuldades, se você quer mesmo, corre atrás, faça cursos. Se isso for o que você realmente quer, então vale a pena. Se você tem isso como meta, como sonho, então já é mais que o suficiente para que você tente, se impulsione, se motive a continuar tentando. A maneira exata que você vai conseguir trabalhar com desenho, viver da arte, não tem como saber. Nem você sabe. De repente você foca em trabalhar com mangá ou trabalhar com anime, mas durante a vida as coisas vão acontecendo, a sua cabeça vai mudando. Mas se você continuar firme no propósito de ser desenhista, um jeito ou outro você vai conseguir a sua meta. Ou trabalhando numa editora, ou numa produtora, ou como autônomo, ou como professor de desenho, ou no YouTube. Alguma coisa vai acontecer que você vai conseguir, tenho certeza. Gente, esse é o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, confere a inscrição, deixa o like. É isso aí, muito obrigado, até a próxima. Abraço do Petito, fui!